Graça e paz, irmãos, bem-vindos a esta nossa devocional desta quarta-feira, 12 de janeiro de 2021. A palavra de Deus no Salmo 13 começa e termina assim: Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Quanto a mim, confio na tua graça, que o meu coração se alegre na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porque Ele me tem feito muito bem. O Salmo 13 é um salmo que os redatores da Bíblia colocam o título de o Salmo ou Oração da Fé. De fato, ele é um salmo de lamento pessoal para uma circunstância limite na vida de Davi. Eu não sei exatamente precisar qual seria esta situação limite, uma vez que durante muitos anos Davi foi provado e como que caminhou sobre o fio da navalha. Muitas foram situações, humanamente falando, em que Davi encontrou-se nos limites de sua força. O Salmo 13 é uma expressão exatamente de alguém que está no limite da sua resistência. É alguém que não consegue mais reunir forças e energias em si mesmo, ou tirar da qualquer circunstância ou apoio, alguma coisa que lhe dê solução imediata. O versículo 1, até quando, Senhor, não é um pedido de informação a Deus para uma data, para um dia, para uma previsão de duração do sofrimento. O até quando de Davi é simplesmente um desabafo, é um rasgar o coração diante de Deus. E aqui vem a primeira e a mais bela lição deste salmo. Nós precisamos desenvolver a prática do desabafo diante do Senhor. Nós precisamos aprender com os salmistas e aprender com os grandes homens da Bíblia que há momentos em que nós somos tão premidos pelas circunstâncias, nós somos tão colocados contra a parede, ficamos tão nocauteados com as circunstâncias, que nós não encontramos mais forças físicas, energias morais, espirituais para resistir. Nós percebemos e temos a sensação nítida de que o chão foi retirado de sob os nossos pés e nós estamos agora num vácuo, sem conseguir dar qualquer tipo de norte, de direção às nossas vidas. Quando isso acontece, para que nós não entremos num desespero, na prática da autocomiseração, do vitimismo, para que nós não soframos nenhum tipo de ataques de Satanás, que sempre oportunista, quer arrastar-nos para baixo, quer prender-nos em situações trevosas, em situações em que elas são maiores do que realmente são, apenas então somente para desorientar a nossa esperança, para fazer fraquejar a nossa fé e diminuir o nosso amor pelo Senhor. É preciso que nós então desenvolvamos a prática espiritual do rasgar o coração, do desabafar diante de Deus, aprender a chorar aos pés do Senhor, a nos jogar diante dele, aquela experiência do salmista que é como derramar a alma como água na presença do Senhor, ou ter o coração como cera derretida diante de Deus, como a experiência de Davi no Salmo 51. Nós precisamos aprender a colocar a boca no pó, ouvir o que fala Jeremias no livro das Lamentações: senta-te solitário e silencioso, põe a tua boca no pó. Ou seja, nós precisamos clamar a Deus, rasgar diante dele o coração, chorar diante dele as nossas circunstâncias e aprender a desabafar com quem realmente se importa, com quem realmente recolhe com respeito as nossas dores e as nossas lágrimas, mas também com quem, de fato, de verdade, pode oferecer-nos uma solução definitiva para as coisas que nos acometem, roubam de nós a paz, o sossego, a alegria da vida e até muitas vezes a alegria da salvação. Nesta manhã, o Salmo 13 nos ensina a confiar em Deus. Quanto a mim, confiarei em ti, porque o Senhor tem feito todo bem. Junto com o desabafo, após o desabafo, a renovação da confiança. Depois de rasgar o coração diante de Deus, a renovação da fé. Depois de ter jogado diante do Senhor todas as nossas
nossos temores, as nossas dores, os nossos incômodos. Agora é hora de deixar que Ele junte os nossos cacos, que Ele rejunte a nossa vida, que Ele restaure a nossa história e que volte aos poucos, no tempo e na medida dele, aquilo que o próprio Davi pediu a Deus também no Salmo 51: devolve-me a alegria da tua salvação. Antes da alegria ser devolvida em tempos de tribulação, em tempos de angústia, em tempos de limites, em tempos limítrofes para a nossa resistência e até para a nossa resiliência, quando não houver mais em nós nenhum arsenal, nenhum lugar de onde tirar forças para lutar e continuar resistindo, é hora do desabafo. É hora de escancarar a vida diante de Deus sem pudor. É hora de chorar diante dele cada lágrima doída. É hora de permitir que ele cuide, trate da ferida, que ele interfira poderosamente na chaga, ainda que isso custe de nós algum tipo de incômodo e desconforto, para que ele, expurgando o pus que ali está, aquilo que está infeccionado, aquilo colocando para fora, aquilo que está entalando a nossa vida, seja devolvida a nós a alegria da salvação. Nosso coração será restaurado em paz, em repouso, em descanso. Como disse o grande Agostinho, lá nos inícios da igreja, numa das suas obras mais conhecidas, se não a sua opus magna, as Confissões de Agostinho, quando ele diz: inquieto, desassossegado estará sempre o nosso coração, enquanto em ti não repousar. E por que ele diz isso? Fomos feitos para ti, Senhor, e o nosso coração estará sempre desassossegado enquanto em ti não repousar. O repouso começa no desabafo. O desabafo, colocar o coração e a vida diante de Deus para serem tratados com as nossas dores e as nossas lágrimas, leva-nos a experimentar o descanso, o repouso e as alegrias do Senhor. E que Deus muito, muito te abençoe.